voz, para também participarmos deste momento, dessa conversa, para que a gente também pudesse ser multiplicador, né? Que a gente pudesse ouvir e assim que nós tivermos condições, seja para os nossos filhos, ou para os nossos netos, ou os amigos dos nossos filhos, ou então para as pessoas, adolescentes, jovens que fazem parte da nossa família, nós também transmitirmos, também ajudarmos em relação à prevenção. Porque nós temos professoras aqui, né? Temos pessoas ligadas à educação, temos pessoas ligadas também ao cuidado com o outro. E é importante também para a gente ouvir, aprender, para poder partilhar. Então, nesta tarde, com muita alegria que nós nos reunimos para este momento. Um tanto diferente aqui, né? Eu estou dizendo do tempo que eu estou aqui, que faz pouco tempo. Vocês já estão aqui há muitos anos, não sei quantas vezes vocês já tiveram essa oportunidade, mas acredito que o Dr. João é a primeira vez, não é? Você já conhece? Conheciam? Não, né? Eu também não estou conhecendo hoje, muito prazer. E foi a indicação também do Lucas, que também trabalha comigo lá na Faculdade de Teologia, e nós queremos agradecer por esse empenho aqui dos nossos irmãos e pela preocupação, pelo cuidado, porque nós temos que pensar antes, né? Temos que pensar na prevenção, porque depois o tratamento é muito difícil e muitas pessoas não conseguem se livrar do vício ou dos vícios que as escravizam. Então vamos, nessa tarde, ter essa oportunidade, certo? Meu querido Lucas, quero trazer uma palavra do trabalho que vocês já realizam. Também meu querido Paulo, se quiser compartilhar conosco, brevemente. E nós vamos depois passar a palavra para o Dr. João, e vocês também podem apresentar o que vocês conhecem e sabem do trabalho que ele tem realizado e tem colaborado, ajudado muitas pessoas na área da prevenção contra o consumo ou a dependência química. Bom? Eu saúdo os irmãos e irmãs na graça e na paz do Senhor. Amém? Amém. É bom estarmos aqui. Como bem disse a reverenda Chile, minha professora, tratar de um tema tão importante. Eu sou Lucas, como eu disse, eu trabalho na primeira IPI de São Paulo, e lá nós temos um trabalho bem importante que ajuda as pessoas que estão presas aos vícios. Eu só quero dizer para vocês e reforçar aquilo que a pastora Chile disse: é muito difícil para quem está preso ao vício se libertar. Tem histórias, e eu vou chamar aqui também o pastor Paulo, que trabalha nessa área, e chama a atenção essa preocupação da igreja em falar sobre prevenção, sobretudo com as crianças, adolescentes, porque aí deve começar, vai ser muito bem tratado aqui pelo Dr. João Paulo. Eu só queria dizer que eu conheci o Dr. João Paulo no ano de 2017, quando eu fiz um curso com ele, ele foi meu professor, tratou sobre esse tema, e de lá para cá a gente sempre sonhou, e agora tem dado certo parcerias lá com a primeira igreja e as fundações que mantêm esses projetos aí. Não sei se o pastor Paulo também quer falar uma palavra, uma santa visão, pastor. Eu aproveito também a oportunidade para cumprimentá-los nesta tarde com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Também tenho muito interesse nesse assunto, em especial nesta tarde, também por ter há muito tempo já ouvido falar do trabalho desenvolvido pelo Dr. João Paulo, especialmente na prevenção. Eu trabalho na extremidade, na outra ponta, já na recuperação, que é bem mais complexa, bem mais difícil. Aliás, eu sou fruto de um trabalho de recuperação. Esse trabalho que hoje é desenvolvido na Catedral há 2 anos, quando nós fomos chamados para lá, saindo da faculdade, onde tive o privilégio de ter como minha professora Chile, ainda é meu professor, esse ano será.
Naquela ocasião, fomos chamados já em tempo de pandemia, saída de pandemia, pelo excedente número de pessoas em situação de rua, e na grande maioria escravizadas por vícios e tantos outros atos escravizadores. Esse trabalho existe há 29 anos na IPI de Freguesia do Ó, chamado Supermercado da Família, e há 2 anos e meio aqui na Catedral. E agora, com o envolvimento também dessa fundação que chega para somar forças, essa fundação Francisco Franco, nós temos aí um real interesse em que todas as nossas queridas igrejas tenham um despertamento. Então, vejo a importância da terceira igreja aqui de Guarulhos, encabeçando esse que é um projeto que nós temos para daqui por diante, poder ter mais espaços como esse, ter oportunidades, ter igrejas envolvidas, hospedeiras, igrejas comprometidas com essa divulgação, porque cremos verdadeiramente que através do trabalho da prevenção é primordial que isso ocorra para que não chegue a um momento como é o que nós vemos hoje na nossa sociedade. Muito embora nós cremos na ação extraordinária de Deus, na libertação, na recuperação, na estratégia que Deus nos dá, com profissionais, com toda a área médica e todas as pessoas envolvidas, piedosas, que enxergam nas pessoas uma possibilidade de recuperação. Mas cremos que ainda assim a prevenção é o melhor caminho. Por isso eu parabenizo a em especial o nosso Dr. João Paulo e a vocês que aqui estão, puxando essa fileira, para que possamos estar verdadeiramente no novo rumo, no novo caminho. E assim eu finalizo a minha fala com gratidão a Deus e a essa oportunidade. Obrigado. Muito bem, o nosso propósito é estarmos num momento novo, um cântico novo, que o Senhor coloca em nossas vidas, para que a gente possa se despertar como igreja, para estender a mão àqueles que muitas vezes não têm a quem recorrer. Então, nós que estamos no bairro, nós que vivenciamos com os jovens aqui da igreja ou não, Deus está nos chamando para esta ação tão importante, de prevenção. E se é um cântico novo que nós vamos entoar a Deus, nós vamos ficar em pé. E vamos entoar o cântico 62 no cantar, quem tem o cantar, quem não tem o celular, aí o 62.
para o nosso tempo, a nossa sociedade. Eu vou pedir para que o nosso irmão, o Paulo, faça essa oração, por favor. Oremos. Pai querido, graças te damos nesta tarde, ó Deus, pelas vossas vidas estarem sob os seus cuidados. Louvamos a Ti, Senhor, com alegria neste lugar, com as vidas que aqui estão, com as pessoas que nos acompanham e nos acompanharão pela internet. Ó Deus, em especial por tudo aquilo que vamos aqui ouvir e aprender. Que possamos, Senhor, estar também abertos para esse momento de instrução e que possamos sairmos aqui, Senhor, como multiplicadores, como agentes de transformação numa sociedade, Senhor, que tanto necessita, Pai, de cuidados, em especial com a nossa infância, com a juventude, ó Deus, que tem sido arrastada para a morte por vícios e atos arraigados numa sociedade caída. Ó Deus, te suplicamos, Senhor, seja esse encontro o primeiro percussor daquilo que cremos a ação do Teu Espírito, que é livre, alcançará a partir deste encontro. Por isso, Deus, te agradecemos pelas pessoas já envolvidas e também por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. João Paulo, a palavra é sua, Deus abençoe. Pode sentar. Eu estou. Vocês sabem o microfone ou não? Não, né? Melhor. Sabe que eu fui fazer uma palestra para os professores, tem acho que 200 professores, sentaram todos no fundo. Eu falei, pô, professor que reclama que a turma do fundão é mais, né? Então eu ia pedir para vocês sentarem para frente. Mas não, eu já estou aqui mais para frente. Bom, eu estou em casa porque eu sou neto de pastor presbiteriano, que era reverendo Francisco Nogundo, né? E sou genro do reverendo Sérgio Paulo Fred, que foi reverendo da IPI, que era pai da minha esposa. E hoje eu frequento uma igreja batista. Não por ser batista pelos outros, né? Mas é uma igreja que a gente está colaborando com a parte social, etc. E eu sou pediatra. Por que está um pediatra falando de droga? A última aula que eu preparei no congresso, semana, 15 dias atrás, foi abstinência de droga no berçário. Como é que pode? Né? É porque nasce a criança, corta o cordão umbilical, a mãe é usuária e a criança entra em abstinência. Então você tem que pedir isso. E geralmente eu falo tanto para professores, para plantar semente de um projeto de prevenção, como falo para os jovens também. E hoje, poucos jovens, né? Isso é normal, porque geralmente quem precisa é quem tem. Né? Fazer uma palestra capaz na escola tal. Quem vem são os pais que não tem problema. Né? Quem está transmitindo. Então, os pais, quem precisa são justamente aqueles que não têm. Tá? Bom, eu quero dizer o seguinte para vocês. Primeiro, se tiver algum muito sonolento aqui, eu tenho uma cordinha aqui que ela acusa, tá? Vamos ver aqui, ó. Aqui não tem. Mas deixa eu ver aqui. Olha. Então, vamos prestar atenção aqui.
acho que é mais interessante, tá? Pode ir. Não tá aí. Esse cartaz que está ali foi um cartaz que eu assisti uma palestra num congresso na Europa no ano 2000. E lá na Europa tinha uma turma de médicos tirando o cigarro dos hospitais da Europa. Ou seja, até o ano 2000 se fumava dentro dos hospitais da Europa. E esse cartaz se auto-explica, né? Quer dizer, os pais estão fumando, a criança está fumando também. Na hora que eu levantar, você já passa. E esse é um cartaz que é um trabalho em inglês, onde os médicos que não fumavam, que é do lado de lá, o vermelho, pegaram o pessoal que já tinha morrido. Mais de 3 mil médicos. Quem não fumava viveu 10 anos a mais do que quem fumava. Ou seja, fumar encurta a vida em 10 anos. Pode passar. Olha a importância desse tema de droga. Por exemplo, 2015 morre no Brasil por ano 150 mil pessoas por causa do cigarro. 100 mil pessoas por causa do álcool. Por ano. Só aí já são 250 mil. Se a gente juntar maconha, crack, cocaína e outras coisas mais, o número de mortes por droga é muito semelhante ao número de mortes por Covid durante um ano. Nós tivemos quase 700 mil mortes por Covid em 2 anos. Então, morre-se de droga tanto quanto morre-se de Covid. E para o Covid se fez uma campanha enorme, porque estava morrendo muita gente, todo mundo ficou assustado. Mas a droga não assusta. Esse é o grande problema. E o que a gente sabe? A gente sabe que quem tem a doença aí pelo coronavírus, o fumante tem 14 a 15 vezes mais chance de ter uma evolução ruim do Covid. Tá? Então, veja só como a droga está muito perto do pediatra. Tá? O caso 1 é uma criança que chegou embriagada no pronto-socorro. Tá? Nós pensamos que ela tinha um tumor de cerebelo. Cerebelo é a parte do cérebro que cuida da coordenação. O nenenzinho pega a colher, ele vem assim, porque o cerebelo ainda não está funcionando. E essa criança estava meio esquisita. Será que ela tem um tumor de cerebelo? Não. O pai deixou um copo de álcool em cima da pia e a criança bebeu. Só que o pai não viu. Então, até a gente no pronto-socorro descobrir isso, foi um drama. O caso 2 é uma criança de 5 anos que encontrou um baseado na bolsa da mãe. E ela ingeriu aquilo. E teve uma intoxicação por THC que foi internada na nossa enfermaria. Sem sequelas. Tá? Vou passar já para o caso 3. Criança de 4 meses e meio convulsionando no pronto-socorro sem parar. Tomou um monte de remédio e não melhorava. Resumindo a história. O pai ganhou um envelope, ou comprou um envelope de êxtase. Droga que o pessoal usa nas festas aí para ficar mais acordado e tal. E ele pôs esse envelope de êxtase numa garrafa de água mineral. E deixou a garrafa em cima da pia para ele consumir. A tia da criança chegou, a criança estava chorando, fez a mamadeira da criança com essa água. E a criança convulsionou 4 horas e meia sem parar. Provavelmente ela vai ter sequelas cerebrais. Tá? E o último caso, o último caso, criança de 15 dias chegou convulsionando no pronto-socorro sem parar, fez uma parada cardíaca, foi entubada, foi para a UTI e faleceu. Ela tinha uma alta concentração de cocaína na urina aos 15 dias de vida. O que é isso? A mãe era dependente de droga, usou o crack é cocaína, amamentou a criança
E ela faleceu com uma alta dosagem que passa pelo leite materno. Então, hoje, uma contraindicação de amamentar é o uso de crack ou cocaína. Porque, mesmo que a mãe diga, não, eu não vou usar, muitas vezes ela não consegue não usar. E aí passa para a criança e nós temos esse problema. Tá? Pode passar. Esse é um gráfico que você vê ali. No primeiro ali, a gente tem cigarro, maconha, álcool e crack. É a iniciação da droga. A iniciação é aquele coloridinho. A primeira coluna, ela é com 10 anos de idade. A última coluna, do terceiro ano do ensino médio, 17, 18 anos. Então você vê que o cigarro começa muito cedo. 9, 10 anos nós já temos crianças fumando. E com 13, 14 e 15 é o pulo do gato. A maconha, o cigarro, 25% já experimentou o cigarro até os 17 anos. Hoje deve ser até mais que isso. A maconha, 20%. Está pau a pau com o cigarro. Né? Não tem muita diferença. Quando pergunta para o jovem hoje, qual é a droga que faz menos mal? O que eles falam? Maconha. Todos eles falam isso. O álcool, você vê a quantidade. O álcool é um grande problema. O álcool, 60% das pessoas até 17 anos já experimentaram o álcool, tá? E a gente tem ali em cima os roxinhos, já são aqueles que bebem todo dia. Então nós já temos dependentes aqui. Pode passar o próximo. Isso aqui é o que eu falei do berçário. Abstinência no berçário. Nós temos esse tipo de droga, de problema com o uso de droga. Pode passar. Existe uma doença que chama-se síndrome alcoólica fetal. O que é isso? A gestante toma álcool, bebida alcoólica, independente da quantidade de álcool que ela beber, ela pode produzir um feto alterado, todo alterado, deformado e com o cérebro todo destruído. Isso é um grande problema, porque as meninas estão descobrindo que estão grávidas no terceiro, quarto mês de gestação. Então, uma dose de álcool já pode produzir o que a gente chama de síndrome alcoólica fetal, que é um neuropata, uma criança totalmente alterada do ponto de vista de cabeça. Tá? Próximo. Veja só, dengue. Qual é o nome do pernilongo aí que transmite a dengue? Todo mundo sabe. Por quê? Se fez campanha, se produziu material, saiu para a televisão, se na nossa estatística ali, se eu pegar 100 mil jovens, você veja, 300 casos de dengue, vamos supor, Guarulhos tem 100 mil habitantes, vamos supor. Se eu tiver 300 casos de dengue em Guarulhos, eu vou ter uma epidemia. Pela minha estatística, em 100 mil jovens, eu tenho já 25 mil tabagistas, 20 maconhistas, 5 mil no crack e 60 mil no álcool. 20% desses já são dependentes. Então eu vou ter 5 mil tabagistas, 4 mil maconhistas, 1.000 no crack e 12 mil alcoólicos. Isso é muito mais que 300 para 100 mil. Mas o pernilongo todo mundo sabe. Agora a droga não. Qual é a droga que faz menos mal? A maconha. Isso que o jovem diz. Próximo. Esse é um rapaz falando para o socorro. A filha estava internada ali com asma e ele tinha um cigarro no bolso. E aí eu criei o primeiro ambulatório para pais fumantes de crianças asmáticas para elas pararem de fumar. E aquele é o desenho da criança explicando a sua doença. Você vê que não está meio neurótica, né? Com todo aquele remediarada que ela tomava, que ela escreve ali, mas ela põe um cigarro cortado ali em cima e ela põe, não fique perto do fumo, evite. Ela já sabia, os pais jogavam carta. Você já viu um carteado sem aquele cinzeiro na mesa, né? Cheio de pituca, né? Fedendo, né? E aquilo, o pulmão da criança, ela é internada toda semana. Né? Próximo. Bom, o que acontece? A hora que você fuma,
Em 10 segundos, a nicotina chega no cérebro. 10 segundos. A indústria fez isso. A indústria, até 1975, negava que o cigarro viciava. A indústria negava que fumar produzia doenças, até 1975. Em 10 segundos, a nicotina chega no cérebro. Qual é o próximo, Leandro? Por favor. Olha a frase das indústrias, quando os juízes americanos pediram para as indústrias abrirem os livros de reunião deles. Nosso negócio é vender cigarro com nicotina forte porque dá dependência. Eles já sabiam disso. Nosso negócio é vender cada vez mais cigarros com nicotina forte, pois cigarros fortes causam maior dependência. A indústria já sabia disso e continuou produzindo. Próximo. Uma parte de nós é fraca dependente da nicotina. Uma parte é médio dependente e uma parte é forte dependente. A gente nasce assim. Deus fez assim. A genética vem com a dependência, com o gene de dependência de nicotina. Deu para entender? Quer dizer, se meu pai fuma, não é por genética que eu vou fumar. Eu vou fumar, tenho mais chance de fumar porque minha mãe tinha uma cigarreira com um cigarro para oferecer para as visitas naquela época. É um absurdo, mas isso acontecia. E meus irmãos pegamos lá para experimentar escondido o cigarro. Né? Então eu vou fumar porque meu pai fuma, porque ele tem o cigarro e eu estou vendo ele fumar, é o exemplo. Mas se eu fumar, eu vou fumar mais ou menos a mesma quantidade que ele fuma, entendeu? Então o nível de dependência é genético. Pode passar. Como é que a gente sabe? Quanto tempo para acordar até o primeiro cigarro? Como é que a gente sabe o meu nível de dependência? Quanto menor tempo eu acordar até o primeiro cigarro, maior a sua dependência. Quanto maior o número de cigarros que você fuma, maior a dependência. Mas se olhar pelo computador, o teclado do cara está todinho queimado, né? Preto, os dedos amarelos, ele é um fortíssimo dependente. A maioria de quem fuma 20 a 30 cigarros por dia. Eu já atendi gente fumando 80 e 100 cigarros por dia. São 5 maços, é um atrás do outro, acende um ou outro. É uma coisa de dependência forte. Pode passar. Bom, qual é o problema? O jovem diz, fumo porque eu quero, a hora que eu quiser parar, eu paro. Uso maconha porque eu quero, a hora que eu quiser parar, eu paro. Uso crack porque eu quero, a hora que eu quiser parar, eu paro. Ele não acredita na dependência da lei. E ali do lado direito tem a opinião dos pais. Espero que meus filhos não fumem, mas o cigarro é menor das minhas preocupações. Isso tem isso no consultório. Depois, em 2018, escutei, gostaria que meu filho não usasse drogas, mas estou feliz por ser apenas maconha. E hoje eles estão felizes porque é apenas cigarro eletrônico, que é outra porcaria que está surgindo, que causa muita dependência, a gente vai aprender um pouco. Próximo. Pode passar. Bom, qual é o problema do início precoce da droga? O cérebro se desenvolve até os 21. Qualquer droga iniciada antes do cérebro estar formado, a chance de dependência é maior. Com que idade que o pessoal está começando a fumar? 10, 11 anos. A beber, 12, 13 anos. A maconha, pico de experimentação é 13, 14 anos. Então o cérebro está em formação. Então, vocês não têm mais chance de melhorar, gente. A formação do cérebro já foi, né? Então vocês já estão, não tem chance, mas enfim. Então esse é o problema. Pelo menos do ponto de vista médico, eu tenho que retardar o início das drogas. Percebe? Porque se vai beber, tudo bem, mas nos Estados Unidos qual a idade para se beber? 21. Por que vai 21 e 18? Se a Ambev é que vende a bebida lá é aqui, porque lá tem a lei, a regra. E aqui a regra é meio outra. Né? Próximo.
Veja, se você começa a beber com 12 anos, olha o nível de dependência. Se você começa a beber com 14, olha o nível de dependência. Mas se você começa a beber com 21, olha o nível de dependência. Esse é o grande problema. Eu fui numa escola e perguntei para os jovens por que os avós dele fumavam. Eles começaram a falar: meu avô fumava porque era chique, era sexy, porque era charmoso, porque tinha um glamour para fazer, socialista. Achavam que não vicia e achavam que não causava problema de saúde. Eu perguntei: por que hoje vocês usam maconha e cigarro eletrônico? Eles não souberam responder. E eu respondi: porque é chique, é charmoso, porque o glamour, a prazer, a calma, é uma forma de socializar e acham que não vicia e acham que não causa problema. Então, o cigarro eletrônico hoje é exatamente isso. O marketing do cigarro eletrônico é o mesmo do marketing que fizeram lá atrás os nossos avós. Pelo menos os meus avós. Próximo. Veja, quando você fuma, a fumaça entra. A fumaça sai da queima do cigarro, é a pior. Vai para o nariz de todo mundo. E a fumaça que cai na mobília, a criança põe a mão à boca e você dosa a nicotina na urina dela. Então, ele fala: olha, eu só fumo na janela de casa. Isso é besteira. Isso não funciona. Próximo. Esposa não fumante de marido fumante tem 25% a mais de chance de câncer de pulmão no infarto. Ou seja, isso é o tabagismo passivo. Você morar com um fumante aumenta 25% a chance de câncer e infarto. Tá? Próximo. E a criança? A criança tem mais otite, tem mais infecção, tem mais bronquite e tem 2 a 5 vezes mais morte súbita. O que é morte súbita? Pôs o neném para dormir e o povo diz que o neném acordou morto. Vocês verem alguém acordar morto, sai correndo, mas é assim que o povo fala, né? Mas é a morte súbita. 5 vezes mais morte súbita em casa de fumantes. Próximo. Esse é o desenho do Camel. O que é o Camel? O Camel é a marca de cigarro, a primeira. Esse desenho do camelo é mais conhecido do que o Mickey Mouse nos Estados Unidos. Essa é a força da propaganda, do marketing. Né? Pode passar. Bom, quem fuma tem 3 vezes mais chance de usar maconha, de experimentar maconha. Quem experimenta maconha tem 5 vezes mais chance de ser usuário de maconha. Quem é usuário de maconha tem 5 vezes mais chance de ser usuário esporádico de cocaína. E quem é usuário esporádico de cocaína tem 20 vezes mais chance de ser um dependente de cocaína. Ou seja, a droga nunca começa na cocaína. A droga começa no cigarro, no álcool, passa pela maconha, passa por droga sintética nas festas, assim vai. Próximo. Isso aqui é a dosagem de nicotina na urina de crianças de 0 a 5 anos que eu fiz no pronto-socorro de onde eu trabalho. Crianças de 0 a 5 anos, 24% delas tinham nicotina na urina. Ou seja, essas crianças já entraram, o cérebro já reconhece a nicotina. Quando ela começar a brincar de fumar, ela se vicia mais rapidamente. Percebe? A mãe usa maconha na gestação. O cérebro da criança, do feto, já reconhece a maconha. Quando esse camarada der uma tragada na maconha, ele se vicia mais rapidamente do que alguém que não foi sujeito à maconha intraútero. Entendeu? Próximo. Isso aqui para a gente explicar. Antigamente,
você tinha no restaurante, o garçom perguntava, o senhor quer área de fumante ou de não fumante? E tinha os vasos de plantas, que nem aqui, né? Você quer sentar na área de fumante ou na área de não fumante? E uns vasos de planta aqui para evitar que a fumaça vá com o doer. Então, para explicar para a criançada isso, a gente tem esse desenho, ó. É uma piscina, de um lado você pode urinar, do outro lado você não pode urinar. E tudo bem. Mas ninguém quis nadar nessa piscina até hoje, né? Pode passar. Quando nós votamos a lei aqui em São Paulo de proibido fumar em ambiente fechado, diminuiu rapidamente os sintomas respiratórios dos garçons. Porque ele trabalha o dia inteiro aqui, mesmo em área de não fumante, a fumaça mesmo, né? Pode passar. E aí, isso aqui é muito importante, os trabalhos genéticos que estão se fazendo hoje. Está aqui só para eu lembrar, não precisa ler aqui. Mas, se uma avó fuma, independente da mãe fumar, o neto vai ter mais problema respiratório. Percebe? A avó fuma, altera os óvulos que passam para a mãe, que pode ter fumado ou não, e vai passar para o neto, e aí você tem mais problema respiratório. Isso é impressionante. Próximo. Ó, quando você fuma, em 10 segundos o nível de nicotina subiu. Em 20 minutos ele começa a cair. Depois ele sobe de novo e cai. Abaixo daquela linha amarela, você começa a ter um saracutico, que é a falta da droga. Então, a gente chama isso de abstinência. Você fica com insônia, irritado, com raiva. Então, esse ponto aqui é o ponto da fissura. Isso vale para qualquer droga. No ponto da fissura, eu não resisto a usar. Tá? Próximo. O que acontece? Esse aqui é o e-mail que uma aluna me passou. Ela escreveu assim: meus pais pediram para eu voltar a fumar porque não estavam me aguentando. Isso é a síndrome de abstinência de droga. Por isso que o pessoal não aguenta, né? Quem trabalha com tratamento, né? Muito difícil. Tá? Pronto, passar. Bom, o que é? Tabagismo é a única droga, a única doença, dependência de nicotina, que a gente usa a própria nicotina através da pele, que são aqueles adesivos, para passar droga para o cérebro, para o cara, ou o cérebro de percurso, ele já fumou. Então diminui a síndrome de abstinência, viu? Entenderam? Então tem a goma ou pastilha de nicotina também. Na hora da fissura eu posso chupar uma pastilha, vai a nicotina para o cérebro, eu acalmo e consigo resistir mais. As outras drogas não têm esse tipo de tratamento. Tá? Próximo. Quem fuma, 33% parte para outras drogas. Quem não fuma, isso aqui é muito antigo, era 0%. Hoje não é mais. A maconha já ocupa o lugar da primeira droga. Pode passar. Isso aqui é de outros jovens ter a informação das drogas. E nós também. São as famosas fake news. Então esse trabalho aqui mostrou a quantidade de fake news de todas as drogas que aparecem na mídia, na internet. Então onde é que o jovem procura? Onde é que ele aprende que maconha não faz mal? É na internet. Não é com a gente. Próximo. Então a gente tem que divulgar o conhecimento. Por exemplo, narguilé, 1 hora de consumo de narguilé equivale a 100 cigarros consumidos. E muitas vezes a mãe ou o pai que deu de presente para a festa de 15 anos um narguilé ou um narguilé. Eu fui para Brasília, São Paulo já era ambiente livre do tabaco. Eu fui para Brasília com um grupo pressionar o ministro da Saúde porque ele
vetou a regulamentação da lei e o Brasil não era ambiente livre do tabaco. Só São Paulo, 2009. Nós somos lá em 2012. E foi lá a mulher do Chico Anísio. Porque o Chico Anísio tinha acabado de falecer com enfisema pulmonar causado pelo tabaco. E ela foi a última. O Chico Anísio teve 7 esposas. Né? Essa foi a última. Viveu pelos 15 últimos anos. Então viveu a fase de internação dele. E ela estava lá, que a ONG lá que eu pertenço lá, fez a captação dela para trabalhar contra o cigarro. E aí, estavam lá, ela estava chorosa, até eu conversando com ela, o que a senhora está fazendo? Estou trabalhando na novela Salve Jorge. Quem viu essa novela, é uma novela que uma parte na Turquia. Olha que ela falou, Turquia. Eu falei, então vai ter narguilé na novela? Já compramos 40. E eu falei, mas espera, 1 hora de narguilé são 100 cigarros consumidos, você vai passar isso na novela da Globo? E nunca mais vi. E 6 meses depois voltamos para Brasília para entregar a pizza para o ministro, porque nada tinha acontecido. Em regulamentar a lei, ambiente fechado, livre do tabaco para o Brasil. E aí eu escutei um cochicho na minha orelha. Você viu que não teve na novela? Eu não assisti a novela, eu nem sabia. Mas ela conversou com a Glória Pérez, que era autora da novela, aquela que teve a filha assassinada, né, afacada, né? E ela tirou os personagens que fumariam narguilé na novela. Só tinha narguilé na decoração, percebe? Eu chamo isso de um aconselhamento breve. Vocês vão entender depois. Próximo. Depois do narguilé vem o diabo do cigarro eletrônico. O que é o cigarro eletrônico? Você tem uma pilha, uma ampola de nicotina líquida. Quem que vicia no cigarro? Nicotina. Então isso aqui é para o cara parar de fumar? Ou é para o cara continuar dependente de nicotina? Essa aqui é a primeira geração de cigarro eletrônico. Pode passar. Propaganda. Gente famosa fumando cigarro eletrônico. Igual na década de 50 que o pessoal fumava cigarro. Próximo. 4 gerações de cigarro eletrônico, você veja, cigarro eletrônico na forma de pendrive. Pendrive não é coisa de velho, né? Eu tenho dificuldade com computador, mal jovem, batom na forma de cigarro eletrônico. Onde é que eles fizeram o lançamento do cigarro eletrônico aqui? Lollapalooza. Alguém de vocês foi no Lollapalooza? Ali é lugar de jovem, cheio da grana, que pode comprar o cigarro eletrônico. Percebe? A indústria sabe como fazer. Mas é a mesma indústria que omitiu que o cigarro fazia mal, que omitiu que o cigarro viciava. Ela está percebendo que no mundo está diminuindo o tabaco. Nós éramos 30% de fumantes no país, hoje somos 10% de fumantes. Caiu muito. E aí eles estão inventando não é fumar, é vaporizar. Mas você continua dependente de nicotina, percebe? Próximo. Jovem com 15 anos estava vendendo as suas roupas para conseguir dinheiro para comprar cigarro eletrônico nos Estados Unidos. A gente só via isso com droga pesada. Jovem roubando coisa de casa e tal. Era só com jovem com droga pesada, não era com cigarro. Mas cigarro eletrônico é uma droga pesada, porque a concentração de nicotina no cigarro eletrônico chega a 15 vezes a concentração de nicotina de um maço de cigarro normal. Próximo. Como é que eles fizeram isso? Isso aqui é mais para eu me lembrar. Eles fizeram o seguinte: lançaram o cigarro eletrônico nos Estados Unidos, patrocinando o acampamento de verão dos jovens americanos. Acampamento de verão lá, todo mundo vai. É que não é o nosso carnaval. Vai, embaça todo mundo. Eu não vou. Nós aqui também vamos. Muito. Mas lá, o acampamento de verão. Então, houve uma difusão de cigarro eletrônico entre a juventude. Milhares de jovens
dependentes de nicotina sem conseguir parar de fumar. E até dezembro de 2019, morreram 67 jovens com insuficiência respiratória e um caso de transplante pulmonar. Por que eu falo até dezembro de 2019? Depois veio o Covid. E aí a insuficiência respiratória causada pelo cigarro eletrônico é muito semelhante à inflamação que o Covid traz. E aí se perdeu o controle de quem estava morrendo por Covid ou de quem estava morrendo por cigarro eletrônico. Percebe? Só que quem tem Covid e fuma cigarro normal ou cigarro eletrônico tem 14 a 15 vezes mais chance de ter um Covid violento. Próximo. Esse material que vaporiza a nicotina do cigarro eletrônico é cancerígeno. Pode passar o próximo. E esse é o último congresso que tivemos aqui, falando de cigarro eletrônico. Olha, 5 vezes, relacionando cigarro eletrônico e Covid, 5 vezes mais chance de você ter Covid se você fuma. Então, Covid está aumentando de novo. Está aumentando. O ônibus da Escola de Aplicação da USP saiu com 50 jovens para conhecer Minas Gerais, 10 voltaram com Covid. Essa semana. Então, o Covid está aumentando. Então, o Covid não é só lavar a mão, com máscara, não, é também não fumar. Tá? Próximo. E o adolescente que começa a brincar de fumar cigarro eletrônico, em pouco tempo ele está fumando cigarro normal. Ele acaba fumando as duas coisas. Tá? Pode passar. Bom, um pouquinho da maconha. Eu não conhecia nada da maconha. E aí fui para um congresso de maconha. Só um congresso só sobre maconha. Foi em Búzios, no Rio de Janeiro. Esse homem é um psicólogo, Tanezinho, é um psicólogo que mais entende de maconha. E Búzios foi excelente para mim, no congresso de maconha, porque teve a parte teórica do congresso, quem conhece Búzios, né? A parte prática foi na praia, onde você conseguia cheirar maconha, etc. E tal. Mas o que acontece com a maconha? Isso o jovem não sabe, e os pais dos jovens também não sabem. Quem nunca usou maconha, 14% abandonou a escola, isso na Nova Zelândia. Quem usou mais de 100 vezes, 80% abandonou a escola. É uma das causas nossas de abandono escolar. Quem nunca usou maconha, 40% foi para a faculdade. Quem usou mais de 100 vezes, só 11%. Maconha lesa a memória, queima neurônio, como diz o povo. E quem foi para a faculdade, 38% que nunca usou maconha foi brilhante na faculdade. Quem usou mais de 100 vezes, só 8%. Então, a maconha causa problema respiratório? Causa. Mas cigarro, você fuma 20 a 30 cigarros por dia. A maconha você fuma 1, 2, 3 baseado, cai duro só no dia seguinte. Então o problema respiratório não aparece tanto. O problema da maconha é a lesão cerebral. O cara perguntou para mim, eu estou há 5 anos sem usar maconha. Quanto tempo sem a droga para minha memória voltar ao normal? Eu tive que falar para ele, cara, não vai voltar ao normal. Então, o que mais que a maconha traz? Surto psicótico, esquizofrenia, mas isso, ouvir voz, ficar louco, tal. Isso é raro, mas acontece. Diga, seu irmão, isso acontece. O que tem em relação a isso? Veja, falar para o jovem de esquizofrenia, o jovem não sabe. Agora, falar para o jovem de nóia, todo mundo tem um conhecido nóia, que é aquele cara mais lento, de raciocínio mais lento, que tem dificuldade. Isso é lesão pela maconha, isso é irreversível. Então, vale a pena arriscar, brincar de fumar maconha, entendeu? Para ter um barato. Esse é o ponto. Né? Próximo. Quando pergunto para o jovem qual a cidade que a droga é mais solta, eles falam Amsterdã, na Holanda. Amsterdã foi na década de 70 e 80, tinha o turismo da maconha.
Eles podem ter 4 pés de maconha no quintal, nós vamos poder também, porque estão liberando o porte da maconha, né? Então, isso aqui são os coffee shops lá. Nos coffee shops você pode experimentar maconha, mas nos coffee shops você não tem bebida alcoólica. Nos pubs, que são os bares, lá eles chamam de cafés, não tem nada a ver com o nosso cafezinho, eles chamam de cafés, você tem bebida alcoólica, mas lá não pode maconha. Você percebe? Eles têm regras. Eles estão fechando os coffee shops perto de escola, já fecharam metade, porque não é interessante para eles. Eles já perceberam isso. E nós estamos indo, eles já estão voltando, percebe? E nós estamos indo ainda. Próximo. Então você tem lá, por exemplo, muitas regras. Área livre de fumo, área livre de álcool. E olha aqui, ó, nas ruas tem essas. Se você jogar latinha de cerveja na rua, 140 euros de multa. 140 euros. Dá lá uns 700, 800 reais de multa. Se você urinar na rua, 140 euros de multa. Se você beber em espaço público, 95 euros de multa. No nosso carnaval aqui, o pessoal está ferrado, né? Porque joga lata, urina na porta do vizinho, né? E bebe em qualquer canto, né? Ou seja, eles têm regras. E as regras são cumpridas, porque a polícia lá é paisana. Eu vi umas cenas assim bem constrangedoras do pessoal pegando o pessoal que não cumpre as regras. E no Brasil, você não pode nada, mas tem tudo em qualquer canto, né? Não tem as regras não tem. Vender álcool para menor de 18 anos, meu, esquece. Eu fui falar com o governador na época, o Alfa, ele falou, não, eu já fiz a lei. Doutor, mas a lei não funciona se não tem cobrança. Esse é o ponto da história. Próximo. Ó, prevenção. Essa enfermeira fez 5 ligações telefônicas para um grupo de fumantes, conversando 2, 3 minutos sobre o cigarro. E ela conseguiu 32% de cessação do tabaco, contra 6% do grupo controle. Ou seja, funcionou. 5 ligações telefônicas. Eu pensei, se eu fizer 5 intervenções nos meus pacientes pediátricos para as mães ou pais que fumam, eu posso ter 32% de cessação. A puericultura, ela é feita, a gente faz 8 consultas no primeiro ano da criança. Eu tenho 8 oportunidades de conversa, percebe? Próximo. E aí o que aconteceu? Trabalho científico, olha, 6 meses de intervenções na escola, 19% reduziu o tabaco, 67% diminuiu o álcool e 50% diminuiu as drogas ilegais. Então, isso já tem trabalho na literatura médica que funciona. Próximo. Estou quase acabando. Vamos para a escola, pode passar. Esses são. Tem professor aqui? Isso está no site, que depois eu vou passar para vocês. Tem 64 aulas para o Fundamental 2, nas 8 matérias que podem ser utilizadas. São ideias de aula fazendo a prevenção de álcool e tabaco. Próximo. Nós mostramos na aula de ciências do pulmão bom e o pulmão ruim do fumante. O pulmão bom parece uma espuma, o pulmão ruim parece uma bucha. Garoto parou de fumar nesta aula de ciências, porque o avô dele era dependente de oxigênio, porque tinha um enfisema pulmonar. O avô dele, o pulmão do avô, era uma bucha. Aula de ciências. Próximo. Mostramos uma amputação de membro. E aí a diretora me chamou na escola, porque as meninas ficavam horrorizadas, choraram, as meninas do Fundamental 1. Era uma escola pequena, então tinha Fundamental 1, 2, ensino médio, tudo junto. E elas se assustaram com a amputação da perna, da parte. E a professora me chamou. É duro, aos 60 anos você ser chamado na diretoria da escola, né? Muito acostumado. Mas aí o que aconteceu? Mostrei para a professora o cartaz que ganhou o prêmio, o concurso de cartaz na escola.
Fumar é tão legal, por que você não tenta? Vai então passar uns anos depois, os dois sem perninha aqui, ó. Você acha que a Natália que fez esse desenho não entendeu? Eu me arrependi, eu também. Né? Fundamental 1. Próximo. Mostramos uma senhora dependente de oxigênio. Ganhou o cartaz desse aqui, ó. Fumar é a mesma coisa que correr de braços dados com a morte, mas nem correr, andar mesmo. Porque quem fuma não corre. Quem fuma não corre. A falta de ar que a gente fizer uma coisa. Pode passar. Os alcoólicos anônimos têm os famosos 12 passos para tirar o indivíduo do alcoolismo. Os narcóticos anônimos têm os 12 passos para tirar o cara das drogas. Eu não juntei nesse livro que vocês vão receber os 12 passos para prevenir o uso de drogas. Vamos ver quais são. Pode passar. Família unida com limite. Limite é uma coisa que está faltando hoje. Né? Está faltando. Estimular o diálogo em família. Refeição com a família unida. Se você almoça e janta dos filhos, 7% de prevalência de droga na família. Se você não faz isso, 14%. É certo? Coisa simples. E almoçar e jantar sem o celular, né? Faltou esse detalhe, hein? Sem o celular na mesa, né? O que é isso? Conversa, troca, diálogo. Próximo. Passo 4. Olha aí. Ter conhecimento dos que as crianças fazem no tempo livre. Onde é que está seu filho, com quem, fazendo o quê? Coisa simples, acompanhar. O que mais? Supervisionar os deveres dos filhos. Demonstrar que tem orgulho dos filhos. A educação é muito repressiva. Eu atendo a criançada, é muito própria. Né? Na cabeça e tal. Não, o que a mãe chega e fala, doutor, essa menina é um anjo, doutor. Mas esse menino é uma peste, ele só me deixa louco. Quer dizer, põe a criança lá para baixo. Eu pergunto, o que ele tem de bom? Vamos buscar o que ele tem de bom, né? Próximo. Passo, olha aí, 7. Incentivar atividades culturais e esportivas. A igreja é a segunda família. Né? Ela tem que ter atividades aqui, também culturais e esportivas aqui para... Esse é o projeto da Islândia. A Islândia é um país desse tamanho. Eles não fizeram palestra nas escolas, eles aumentaram atividades culturais e esportivas. E fizeram um toque de recolher no país. O que é isso? O jovem depois de tal idade só poderia estar na rua depois de tal hora acompanhado dos pais. Já pensou isso aqui? Eu falei isso numa rádio, em São João de Nepomuceno, tinha uns 10 moleques para me pegar na porta da rádio, tá? Quando eu falei isso. Mas funcionou na Islândia. Atividades sociais, nós temos que ter atividades sociais, ensinar essa turminha que ajudar o próximo faz parte. E espiritualidade. Se eu vou semanalmente à igreja, o observation de droga, o que é o observation de droga? Um fator de droga é 1. Se eu não vou à igreja, sobe para 2. Percebe? Espiritualidade é um fator protetor. Próximo. Passo 10. Boas amizades. Como é que você vai ter boas amizades? Eu peguei uma menina, 14 anos, ela engravidou numa festa de periferia, depois do uso de álcool e maconha, não sabe nem quem é o pai. A família expulsou ela de casa, ela ficou na favela ao lado do hospital lá e se juntou com um camarada que tinha acabado de sair do presídio. Essa é a história dela. E eu fazia apoio de cultura da criança para conversar sobre a questão de drogas. Né? E perguntei para ela o seguinte, ela falou, tio, todo mundo usa. Eu falei, não é todo mundo. As estatísticas não mostram que é todo mundo. Né? Não, mas ali na minha rua é todo mundo. E eu perguntei, tem alguém na sua rua que não usa? Ela falou assim, eu acho que tem o pessoal da igreja. Eu nem sei que igreja que é. Né? E eu falei para ela, que tal você frequentar o pessoal da igreja? Porque se você continuar frequentando o seu grupo, você não vai sair disso. Percebe? Então, espiritualidade, igreja, família é fator protetor.
E aqui, não beber e não fumar. Veja aí em cima. Se a família nunca fumou, 2% de chance de droga para os filhos. Se os pais fumam, 58% de chance de droga. Gente, isso aqui é uma estupidez. É muita diferença. Se o pai nunca bebe, a mãe nunca bebe, 1% de chance de droga para os jovens. Se eles bebem, 25% é o ponto de prevalência de droga para essa turminha que vem. E hoje eu pergunto, quanto de bebida alcoólica o pessoal serve na sua festa de família? Esse é o ponto. Eu já vi primo meu embriagado em festa de família. Então, é o exemplo, né? E o último item é exemplo. Os pais têm que dar um exemplo. Como é que eu vou falar para o filho? Meu filho, não fuma que faz mal para a saúde. Não bebe porque faz. Se eu faço. Se eu ando na contramão, meu filho vai entrar na contramão. Se eu ando na pista do acostamento, quando a feira está toda parada, meus filhos vão fazer também. Simples. Próximo. Então, esse aqui é a importância do material que a gente tem, que são os livretos do Dr. Bartô. O Dr. Bartô é um personagem que eu criei para estimular a criança e ajudar a criança. Por exemplo, lá no meu ambulatório, eu falo para quando estão os filhos e o pai fuma, a mãe fuma, eu falo, olha, faz o seguinte, você pode pegar o cigarro do teu pai e da tua mãe, jogar na privada, dar descarga e sair correndo. Eles vão correr atrás de você. Ou você faz assim, pega o cigarro do teu pai, faz tudo que o cigarro é essa fita aqui. Pega a fita, põe aqui, ó. Põe na mão, aperta bem, dá um soprão e ele desaparece. Simples assim. Então, parar de fumar é fácil. É só fazer o cigarro desaparecer da sua vida. A gente diz, não compre, porque se você comprar, você fuma. Então, por exemplo, eu tive uma moça, ela fumava 40 cigarros por dia, empacou nos 3 cigarros. Nos 3 cigarros. E ia à padaria, comprar pão e leite de manhã, e a moça do caixa já punha os 3 cigarros avulsos. E ela não resistia, pegava e não conseguia pagar. Falei, filha, vá comprar pão e leite em outro lugar. Ela foi comprar no supermercado lá, a moça não a conhecia, não punha o cigarro na frente dela, percebe? Estratégia. Né? O outro punha gasolina no carro e ia pagar lá, tinha aquele outdoor em cima do outro. Eu falei, vá num posto que você não desça do carro para pagar. Pague dentro do carro. Não sabe? Então, a gente tem estratégias, né, para evitar esse tipo de coisa. Esse garoto aqui tem livro para todas as faixas etárias. Depois eu vou mostrar para vocês. Esse garoto, ele não dorme sem ler os livretos do Dr. Bartô. A mãe me conta isso. Próximo. O que a gente faz? Aqui eu estou numa escola, aqui de São Paulo, quando um colega me diz, você vai falar na escola? Eu falo, eu não vou, porque vai ter pouca gente e tal, não, né? Falar para os pais não vão, os pais que não precisam. Mas quando chegou lá, estava aí essa multidão me esperando. Quer dizer, depende um pouco do diretor da escola, percebe? Se o diretor da escola é o cara, ele movimenta o pessoal. Né? Pode passar o próximo. Pode passar? Festinha de baixo? Não? Espera aí. Se vocês acham que fumar não faz mal, dá uma olhada nessa boca. Pode passar o próximo. E quando você vê, a coisa é pior do que você pensava. Pode passar? A gente não consegue convencer todo mundo. Essa senhora estava irradiando o câncer de laringe
dela, e mesmo na sala de espera da radioterapia, ela estava com o trabuco dela na mão. Né? Ou seja, a gente precisa fazer a prevenção, porque parar depois é muito mais difícil. Né? Vou parar por aqui, para a gente ter uma ideia, depois eu mostro alguma coisa a mais. Abrir para perguntas aí para vocês, se vocês tiverem alguma dúvida. Diga. A minha avó, ela usava esse cachimbo. E quando a gente começou a crescer, ela parou de usar o cachimbo e começou a mastigar só. Mastigar o fumo. O fumo. Pois é, veja, ela recebe todas as porcarias. Na Índia, você tem uma bala, um doce lá que chama gushka. É um caramelo adocicado com o tabaco. Então a criança, a partir dos 6 anos, já mastiga a gushka. Alta concentração de câncer de boca. Tá? Então não tem escapatória. Quer dizer, você mastigar o cigarro, você fumar cachimbo, fumar charuto, evita alguma coisa? Nada. Porque mas eu fumo charuto e não trago, mas a pior fumaça é a da queima. Tá? Então tem os cowboys americanos, por que eles mastigavam o tabaco? Você tem ideia? Era para higiene dentária. Não tinha escova de dente, corinos, etc. Então mastigava-se o tabaco, para você ter uma ideia. Mas não é esse o caminho. Muito câncer de boca nessa história. Tá? Brasil tem uma incidência de câncer de boca no sul do país. Sabe por quê? Falta do chimarrão. O cara toma aquilo o dia inteiro, põe água fervendo sempre, né? Ele anda com aquela tigela e a garrafa térmica com alta incidência de câncer de esôfago. Enfim, mastigar o tabaco não é assim. Tá? Por exemplo, eu fumei até 52 anos. Eu estou com 50 anos. Então, hoje o padrão passa a atrapalhar muito. Faz 50 anos que o senhor parou aí. Então, o que acontece? Até hoje, sabe que eu ainda sinto a necessidade, sinto ainda aquele prazer que sentia. Você tem a memória da droga. Isso não vai embora. Entendeu? Se você der uma tragada, quanto você fumava antes? 2 maços de 2 maços por dia. Tá. Se você der uma tragada hoje, a chance de amanhã você estar fumando os 2 maços é muito grande. Eu tenho uma senhora na terça-feira, foi no ambulatório lá, meu ambulatório para parar de fumar. Ela estava 5 anos sem fumar. Sábado, ela foi numa festa e as amigas estavam com um pau do cigarro eletrônico. Ela deu 2 tragadas. No dia seguinte, comprou um maço de cigarro. É impressionante. Então, o que o alcoólatra fala? Ele fala o seguinte: o que o alcoólico da noite fala? Não beba hoje. Não dê o primeiro gole. Porque se você der o primeiro gole, você vai beber todo. Tem chance de beber todo. Cigarro é igual. Não dê a primeira tragada. Porque se você der a primeira tragada, você tem o que a gente chama de recaída. E aí volta tudo de novo. O meu médico cardiologista, quando eu fiz a minha rehospitalização em 2009, ele perguntou: você fumou? Eu falei: eu fumei até os 32 anos, né? Então o senhor é fumante. Ele disse: não existe ser fumante. É isso aí. E hoje eu tenho a DPOC em função exatamente em função disso. A DPOC é por causa disso, com certeza. Exatamente. Diga lá. Existe algum cigarro ou vaporizador, aí, como se chama hoje em dia, que não tenha nicotina? Veja, não tem nicotina, mas como eu falei para você, o veículo que vaporiza, que faz a fumaça, é cancerígeno. Então, a nicotina é só o que vicia. Mas só que existe uma dependência química, que é uma dependência química que é da nicotina. Existe uma dependência psicológica, que é: eu fumei quando meu pai, aprendi a fumar com meu pai. Meu pai já faleceu de enfisema pulmonar, e quando eu fumo, eu tenho meu pai
perto de mim. Isso é aqui. Percebe? Ou, no hospital muito frequente, as enfermeiras mais idosas, durante o trabalho elas não fumam. Ficam o dia inteiro sem fumar. Mas quando chega em casa, o marido já morreu, os filhos foram embora, dá uma deprê de ficar sozinha, aí fuma 10. Percebe? E tem a dependência comportamental. Você fumar o cigarro eletrônico, você está mantendo a dependência comportamental, entende não? E aí você tem muita chance de fumar o cigarro normal. Mas aquele cigarro que não tem a nicotina, ele não vai causar vício. Veja, o vício é o gestual, é o hábito, é outro tipo de vício. Tá, mas não vai causar mal à saúde. Ou ainda assim. Ele causa mal à saúde porque o veículo que vaporiza irrita o pulmão, inflama o pulmão. Tem substâncias ali nocivas. Eu não mostrei todas elas porque não vem ao caso. Mas, por exemplo, você tem que pôr sabor também. Qual é o cigarro eletrônico mais vendido nos Estados Unidos? Sabor manga. Meu, nem manga tem nos Estados Unidos. Pô, manga é nossa aqui, da África, é nossa. Né? Mas é o sabor manga mais vendido. O que acontece? O sabor causa uma pneumonia gordurosa. Então, não tem escapatória, percebe? E quem está no cigarro eletrônico provavelmente saiu do cigarro normal e vai voltar para o cigarro normal, com nicotina e vicia. Mas eu não estou falando, quer dizer, eu sou um viciado em nicotina. Eu não deixei de ser, percebe? Dependente químico. A pessoa não dependente. Dependente químico. Quanto custava o seu ministro hoje? R$10. O senhor gastaria hoje por dia R$20 por dia. R$600 no mês. Certo ou não? 7.200 por ano. O senhor fumou quantos anos? Não me enrola. Quantos anos? Volta só um pouquinho. Mas é o seguinte, comecei a fumar com 17. Por que eu comecei a fumar? Porque eu me sentia mais homem. Ou me turmar com o pessoal, aquele negócio todo. Fumar é sexo. Eu parei de fumar aos 32 anos. Eu comecei a fumar um cigarro chamado Alfa. Aqueles mais jovens conhecem cigarro. Bem isso aí. Ele ficou enrolando, mas eu fiz a conta aqui, ó. 108 mil. 108 O senhor tem R$5 aí para emprestar? 108 mil. Tá tudo? Eu volto. R$5. Dava para comprar meio maço. Ou você fuma, ou você não fuma, ou o que acontece? Você queima o cigarro. Essa é a questão. Então, 7.200 por ano, se fumou 30 anos, o que acontece? Você gastou 250 pau. Para fazer outra igreja, um prédio. Veja, o tabagismo passivo aumenta 25% a chance de enfisema pulmonar, infarto e câncer. Tá? Agora, tem também quem não fuma que tem enfisema pulmonar. Então é assim, quem tem enfisema pulmonar, 90% fumou. 10% não fumou. Mas a gente tem outros problemas. Você fuma indiretamente, fumaça de ônibus. Morar em São Paulo já é um fator positivo para você ter enfisema. Câncer, etc. Agora, a gente chama isso, como é que é? Poluição outdoor. É a poluição que a gente em São Paulo é a quarta cidade mais poluída do planeta. Agora, você tem a poluição indoor, que é o cigarro. Eu tive um parente que ele fumou desde criança. Começou lá com 7, 8 anos de idade, fumou quase até morrer. Só que ele tinha muita consciência de que fazia muito mal. E ele queria parar de tudo quanto é jeito. Na época não tinha celular, internet, não tinha acesso à informação que a gente tem hoje. Ele tentou de tudo. Tudo que aparecia, que ele pesquisava, que ele conseguia descobrir, ele tentou.
E ele só parou de fumar muito perto do dia da morte. Veja, eu trabalho com isso. Tem um ambulatório que o pessoal para de fumar. O que a gente percebe? O pessoal, primeiro, tem medo de não conseguir parar de fumar. Então, não começa a tentar parar de fumar. Segundo, tem os momentos de parar de fumar. Por exemplo, eu tive gente que foi parar de fumar porque ela precisava comprar um carro. É que não está com som lá, senão eu colocaria o vídeo dela. Né? Ela queria comprar um carro. O carro custava, a prestação era R$900. Ela gastava de cigarro 600. 300 ela tinha para pôr, agora 600 não. Então ela conta isso. Não, eu parei de fumar para comprar. Ela foi lá, comprou um carro e foi obrigada a parar de fumar. Percebe? Uma questão financeira. Então, a maioria de quem vem é questão de saúde, ou os filhos e netos trazem os caras para parar de fumar. Mas e a nicotina, doutor? Onde que entra nisso? A nicotina é o que vicia. Então, mas como que ela parou? A hora que você Se fosse para... meu parente, ele jogava o carro fora, não ia aguentar. Sim, mas isso acontece com alguns. Só 50% de quem vem consegue parar de fumar. Tem gente que não consegue, precisa fazer terapia, tem outras que desistem no meio do caminho, entendeu? Não. A nicotina é o que vicia, e a nicotina vicia 3 vezes mais do que a maconha e mais do que o álcool. Então eu tenho muito no meu ambulatório ex-alcoólatra que está querendo parar de fumar. Já parou de beber, não bebe mais, já há muito tempo, mas ele sabe que ele é alcoólico. E continua sendo alcoólico. E o senhor continua sendo dependente de nicotina. Se eu não uso, estou de boa. Qual é a vantagem de ter parado há tanto tempo se ainda continua? Veja, a vantagem é o seguinte: a hora que eu paro de fumar, em 3 dias não tem mais nicotina no corpo. Tá? Melhora o paladar, melhora o olfato, melhora a resistência. Só que a chance de doença respiratória demora 10 anos para ficar igual ao de um não fumante. Deu para entender? Esse é o ponto. Tá? Agora, o enfisema, se o senhor continuasse fumando, o enfisema ia estar um probleminha. Quando para de fumar, o enfisema geralmente não estacionado. Né? Agora, eu estou com câncer de pulmão, final de vida. Se eu parar de fumar, melhora a minha respiração, melhora, porque eu produzo com a fumaça inflamação. Inflamação significa ter mais catarro, entope os brônquios. Meu tio fumava 40 cigarros por dia. Eu estava na UTI, todo cheio de furo e tal, não sei o quê. E aí, quando a pessoa ia visitar, ele, traz um cigarro. Sempre falava isso, né? Eu fui visitar, ele sabia que eu trabalhava com isso. Eu fui visitar, ele falou, pode. Eu falei, o que foi, tio? Não se preocupe, parei de fumar, viu? Depois ele morreu, né? Enfim, é irônico, mas, né? Então, a gente sonha com cigarro. O pessoal fala isso. Eu sonho com cigarro. Eu ainda tenho vontade, mas eu consigo resistir. Agora, se eu não resistir, a chance de eu recair é muito grande. O que mais? O cigarro eletrônico, o que me preocupa é que as crianças já com 7º ano, né, elas já estão começando a fumar esse cigarro eletrônico. Então, precisamos E trabalhar nas escolas. Isso, eu vou ver se eu falo na diretora, porque assim, aí eu falo, mas eu não tinha também todo esse conhecimento. Eles falam, pô, é natural isso aí, não tem nada a ver. Eles levam tudo na boca. Né? Esse papo de maconha. Não é Eu tive um paciente que era assim, um casal era separado, também encontrou um baseado na bolsa do filho, e resumindo a história, veio no consultório para fazer o que a gente chama de uma consulta para desmotivar o uso da maconha no caso. Tá? E aí, não consegui, fiz 2 consultas com ele, não consegui direito e tal. Ele fumava assim, o pai fumava maconha. E o pai dizia, não, mas é uma maconha natural, plantada ecologicamente, esses quadros todos, né?
E aí o que aconteceu? Esse garoto convulsionou 2 segundas-feiras no ônibus escolar, que coincidiu com o fim de semana que ele passava com o pai. Deu para entender? Eu vi esse pai chorar, o filho convulsionando, entendeu? Então, a gente precisa aumentar o conhecimento, que esse papo é da internet. Tá? Então, nós temos 4 livrinhos aqui que é para o adolescente. Esse fala algo. Doutor Bartô entrou na faculdade. Então, é as festas de faculdade. Quer dizer, com esse negócio dos alunos da Faculdade de Medicina de Santo Amaro, que acho que são doutorados, comentou-se muito do garoto que morreu há 20 anos atrás, afogado na piscina da Atlética da Faculdade de Medicina da USP. Jogaram tinta na piscina, ele caiu ou foi empurrado, sabe lá o que aconteceu, ele afundou ali, não sabia nadar, era um coreano, filho de uma família super simples, que conseguiu entrar na faculdade, e o cara só foi descoberto no dia seguinte, quando começou a boiar na piscina. Então, quer dizer, eu pego meus alunos de medicina, vão dar uns tapas no ouvido, né, para ver se acorda. Mas eles tem muitos que usam maconha, que vêm fazer essas mesmas colocações. Enfim, tem o álcool, tem a maconha, que explica um pouco o déficit cerebral, tá? Tem narguilé e tem o novinho cigarro eletrônico. Tá? Então isso está aqui no banco, é só pegar, isso faz parte do nosso trabalho. Tá? Para pegar e levar para casa, dar uma lida e discutir com os outros. E tem o livro 12 Passos, que é aquele que nós projetamos ali, entendeu? Para você ter uma ideia. Coisa simples. Mas se a família fizer isso, tem a chance de diminuir o risco das drogas. Não vou dizer que na igreja que eu frequentei minha vida inteira, eu tenho 2 pacientes esquizofrênicos, né? Um muito grave, outro menos, mas os 2 com muita dificuldade e a família sofrendo muito, etc, etc. Então, o pessoal pergunta, você é a favor da liberação da maconha? Bom, primeiro não está se votando liberação de maconha, está se votando o porte da maconha. Eu fui num sítio passar um fim de semana, fui na Terana da Vaca, tinha um senhorzinho ali, tirando leite, começamos a bater papo, ele falou, meu filho está em São Paulo. Eu falei, onde que ele mora em São Paulo? Na penitenciária Venceslau Braz. E ele foi pego com um porte de maconha, pobre, negro, né? E 6 anos de prisão. Então, o filhinho de papai lá com porte de maconha não vai preso. Né? E aí, o que acontece? Ele, 6 anos preso, ou ele entra num PCC lá, ou ele não sobrevive. É difícil. Né? Eu conversei com esse cara. E eu mandei todo esse material para ele lá. Pus no correio, Venceslau, penitenciário Venceslau, o nome dele e tal, e ele me passou um WhatsApp dizendo obrigado pelos livros, muito legal. Eles estão na biblioteca do pavilhão e todos estão lendo. Então, foi um mecanismo, né, né? Então, esse material é para a gente utilizar e ver se a gente consegue diminuir essa. Mas eu acho que o principal, família. Se a família consome álcool ou sei lá o que, complicado. Segundo, a segunda família. As segundas famílias, eu acho que a igreja aprende isso. A igreja é a segunda família. Então tem que dar o suporte. E a terceira família é a escola. Então a escola tem que participar. Agora, se você vai, eu fui numa escola à noite, professor de educação física, alcoólatra, no bar da esquina. A situação de dar é muito difícil. Agora, toda escola tem o professor, tem aquele cara que é a história da educação da USP, professor Hernani, de matemática. Ele é o cara que faz a prevenção de droga na escola. Ele chega nos alunos. Os alunos chegam nele.
quando tem dúvida. Esse é o cara. Então eu preciso desse cara em cada escola, percebe? Eu fiz um projeto em Santa Cruz do Rio Pardo. Fiquei 2 dias lá, treinando os professores, e médico, e pessoal da área de saúde, médico não, que é médico uma desgraça, área de saúde. 2 dias. Quando eu voltei, no segundo dia, já comecei a receber, olha, estamos fazendo isso, olha, com certeza, você planta semente, é coisa. Tem lugar que não vai. Né? Então, espero ter plantado a semente aqui também, para movimentar vocês nesse sentido. Né? Porque senão a gente vai perder essa luta aí de. Tá? Doutor, eu tive um amigo no interior que eu fui fazer companhia de hospital com ele, rapaz, um senhor novo, e ele precisou de amputar uma perna. Certo. E ele fumava um cigarro atrás do outro. Sim. Aí quando os médicos foram fazer a amputação, e falou para ele assim, olha, ele fez a amputação acima do joelho. Foi começando da sola do pé até chegar onde ele podia parar. Isso chama tromboflebite obliterante aguda. Aí ele falou assim que todos os lugares que foram cortados havia vestígio de nicotina. Que é a obstrução, é o quadro que forma ali. Quando você fuma, você tem vasoconstrição. O que é? Diminui o calibre do vaso. Então, se você tem uma coronária, por exemplo, meio entupida, a hora que você fuma, diminui o calibre e entope o vaso. O derrame é o que é? O AVC. É uma coisa. Eu já fiz tomografia, tem várias obstruções aqui por causa da idade. Se eu fumar, vasoconstrição, entope, eu tenho um AVC, acidente vascular cerebral. A tromboflebite é a mesma coisa. A artéria que leva o sangue até o dedão, ela tem obstruções. Se eu fumo, vasoconstrição, o sangue não passa, começa a formigar o meu dedão do pé, depois necrosa, depois pega a perna. É exatamente isso. Né? Por isso que tem que tomar um certo cuidado. Veja, esse jornal eu guardo porque foi um camarada que andou na Raposo Tavares na contramão 20 quilômetros e acabou avalvoando um carro que se incendiou e eu atendi no hospital essa criança que sobreviveu. O pai e mãe faleceram no acidente e essa criança foi lá para o meu hospital. Tá? E o que acontece? O álcool é o grande responsável dessas coisas. Veja, eu vou. Está faltando uma mão. Mas o que acontece? Você pega o tal do Kaique, que eu nem sabia quem era, foi atropelado no Rio de Janeiro. Certo? Ator, sim. Fizeram o bafômetro no cara que estava bebendo o carro. Não fizeram nele. Quem estava bebendo ali? Era ele que estava bebendo com os amigos, que atravessou a rua, porque o carro não estava em alta velocidade, né? O cara não tinha bebido, quer dizer, então com uma coisa meio. Pega esses alunos da Faculdade de Santo Amaro lá, de medicina, que fizeram lá, correr, isso ocorre desde o meu tempo de faculdade. Eu nunca participei dessas coisas, eu nunca consegui uma integração com meus colegas, porque eu não dou para essas coisas. Mas agora se filma tudo, né? Mas o que aconteceu? Ninguém comentou que esses caras estavam alcoolizados. Eu tinha uma colega que estava lá. Todo mundo chutadaço, entendeu? Então, o álcool é isso, entendeu? Uma dose de álcool você perde a percepção de distância e velocidade. É o que provavelmente aconteceu com esse ator. E depois você perde a noção do que você faz, que é o que aconteceu com os estudantes lá. Né? O senhor se referiu à faculdade de Santo Amaro. Foram os pelados na quadra? É. Então, veja, vou pegar aqui o meu jornal, isso nem precisa aqui. Vou pegar o meu jornal para mostrar o que o pessoal pensa do álcool. Você pega o álcool, está numa festa, você bebe.
bebe um pouquinho e acha que tudo bem. Aí você bebe mais um pouquinho e acha que tudo bem. E você bebe mais um pouquinho e sai dirigindo o carro. Né? Você me ajuda aqui? Você trouxe outra roupa? É o seguinte, segura aqui, senão vamos olhar no microfone, né? Ó, você confia na minha habilidade mágica ou não? Veja, você bebe todas e acha que o álcool foi embora. Esse é o problema. Só que, o que acontece? O álcool continua lá. O álcool, você fica tonto, mas ele continua lá. Esse é o mesmo problema. Então, Deus, ó. Ele está lá. Só que você acha que você pode fazer o que você quer. E dessas bobagens, né? Eu perdi minha irmã tinha 17 anos. O cara entrou na contramão na rua dos Estados Unidos. Ela queria ir a uma festa com o namorado. Nunca tinha. Meu pai ia levar, ele falava, não, o pai ia levar e ia buscar. O horário de buscar era meia-noite. Hoje, meia-noite, está começando, né? As coisas, né? E na ida, ela brigou com meu pai. Eu lembro desse dia, eu estava em casa, ela brigou, esperneou, chorou. No jeito, tá bom, você vai, mas eu vou te buscar. Meia-noite eu vou te buscar. Na ida, entra um bêbado na contramão, pega o carro de frente, ela bate a cabeça, não tinha cinto de segurança ainda, ela tem lesão do tronco cerebral e morte cerebral. Né? Então eu sei o que é perder alguém, ficou 15 dias em coma, no protocolo do HC, e aí seria uma doadora de órgãos hoje, que não tinha transplante, aí você eu estou velho. Não tinha cinto de segurança, não tinha transplante, né? E aí foi isso. Então, a gente precisa tomar um certo cuidado. Veja, se a gente procurar, a gente acha. O que tem aqui? O que tem aqui? Não tem nada. Mas se você procurar bem, o que acontece? Aparece alguma coisa. Certo? Esse é o grande problema. E tem um cigarro lá dentro. Tem um cigarro dentro da caixinha. O que tem aqui? Nada. Tem algo aqui? Nada. Mas se você procurar bem, se você vai para tudo, você vai conferir. Você tem mais. Esse é o grande problema. A turma procura. Quem tem aqui? Acabou, né? Agora não tem nada mesmo. Certo? Mas, se você procurar mais um pouquinho, vamos ver se eu consigo procurar mais um pouquinho, vem mais uma caixinha de drogas. Esse é o problema. A turma procura. O que tem aqui? Agora não tem nada mesmo. A droga está em todo lugar. Eu fui à Fundação Casa falar sobre droga lícita. O que é droga lícita? O cara, um dos meus, o que esse negócio de droga lícita você vai falar aí? Eu falei, droga lícita é aquela que você compra na padaria. Ele virou para mim e falou, não falei que crack era droga lícita? Você encontra droga em qualquer canto. Se a gente não tiver uma postura firme, vai entrar na brincadeira e vai sair dependente. E depois para parar é muito difícil. Então a gente tem que trabalhar isso aí. Tá bom? Doutor, só uma última pergunta. O meu sogro começou a fumar narguilé faz 3 anos. Não podia fumar na casa dele, agora todo mundo pode fumar. A minha sogra é a única que não fuma. E ela está com asma, teve crise, né? Pode ser que seja daí, também pode ser. Por que eles não têm? Veja, não tem enfisema quem quer.
tem enfisema quem tem a genética da doença enfisema. Deu para entender? Não tem alcoolismo quem quer. É quem tem a... Então, por exemplo, se eu tenho... meu tio era alcoólatra. Minha esposa tinha um tio que era alcoólatra também. Eu falava com meus filhos, não bebam, porque um de vocês pode pegar a genética dos dois lados e vai se ferrar, entendeu? Então eu falaria para os seus filhos, não fumem, porque eu tenho enfisema. E a chance de vocês terem é muito maior. Se eu tenho doença psiquiátrica na família, não use maconha, porque a maconha antecipa e exacerba a doença psiquiátrica. E eu ter um surto psicótico com 17 anos é muito pior do que eu ter com 40, porque o cérebro está em formação, entendeu? Então, mas todo mundo o Oscar Niemeyer, quem foi o Oscar Niemeyer? O cara que fez Brasília lá, ele morreu com um arquiteto famoso, ele morreu com 104 anos, fumando dentro da UTI. Ele não morreu de doença tabaco relacionada, entendeu? Agora, você tem asma, não abuse, porque... Agora, o que você pode fazer é levar aconselhamento breve. Não fica perturbando o seu sogro demais. Porque desse dor fica bravo. Fica bravo. Mas você tem o livrinho do Naguilê, você tem os vídeos. Deixa eu ver se entra algum vídeo aqui. Se vai entrar. Não sei se vai entrar, mas... Pode Se eu não faço, você vai jogar tudo. Ah, é? Olha lá aquele vídeo que está passando lá, ó. Não precisa, eu faço. Está acendendo um cigarro lá, olha lá. É o pulmão dele, né? O pulmão dele se mandou. Quer o seu pulmão de volta? Pare de fumar. Não, você pode mandar para o teu sogro um videozinho. Você manda, entendeu? Deixa eu pegar um outro aqui. É que aqui não tem o som. Vou mostrar esse aqui, ó. Mas não vai ter o som, mas não faz mal. Ela está falando o seguinte: qual foi a gota d'água para você parar de fumar? E ela falou: foi o coral. Que coral? O coral dos traqueostomizados do Hospital do Câncer. Eles têm um coral. Eles estavam cantando, é uma voz metálica, toda tal, né? Põe o dedo aqui para poder sair a voz. Tá? Então o pessoal achando estranho isso tudo. E aí eu levei, o pessoal estava achando estranho, porque não era esse coral que ia entrar, era um coral famoso que ia cantar. Mas antes entrou esse. E eu levei esse coral para cantar lá no hospital que eu trabalho. Então ele estava falando lá, parem de fumar, porque fumar faz mal à saúde. Ele parou de fumar 20 anos atrás, mas teve câncer de laringe. Ou seja, a genética dele era muito forte. Entendeu? E aí ela parou de fumar quando viu esse coral, porque eles falaram: vocês ainda têm a sua voz, então aproveitem. E essa moça parou de fumar nesse dia que foi ver o coral. Olha só, então um vídeo desse pode pegar o teu sogro, entendeu? Já estou até aqui no... Então, esse material está no site, você entra assim, ó. Dr. Bartô, põe no Google, você põe lá, drbartô.46graus.com.
Eu acho que no livrinho aqui, não sei se vai ter esse, mas é esse aí. Deixa eu ver. drgartot.46graus.com. E daí você tem 50 vídeos ali. Você pode mandar um por semana. É isso que eu faço nas escolas. O professor de matemática lá põe um vídeo por semana antes da aula dele. Percebe? Não adianta eu ir à escola falar uma vez para os alunos. Entra para um vídeo, sai pelo outro, depois esquece. Não. Toda semana tem um videozinho. Isso a gente chama aconselhamento breve. E tem que ser contínuo. Porque ele nunca fumou. E agora tá muito. Se ele quiser parar, ele para. Só cair a ficha. Ok? Eu vou pôr só mais um vídeo. Se vocês acharem que, apesar de não ter som, mas você vai só para entender. Vou pôr esse aqui, ó. Vamos pôr esse aqui que não tem som? Mas é só para entender. O carro! E ele sai correndo atrás do carro, fica louco, né? Olha lá. Você vai entender o porquê desse vídeo. Tem um som, né? Que está sensacional. Ele vai. Aí ele consegue. Tem uma curva na estrada, ele entra dentro do carro. E aí ele vai brecar. A chave está lá no porta-malas. Então, isso dá para discutir o quê? Você acha que nunca vai acontecer com você. Entendeu? Mas um dia acontece. Esse é o ponto da história. Então, esse vídeo é um vídeo cômico, mas serve para ele. Então você tem 50 vídeos para você fazer o aconselhamento. Por exemplo, antes da reunião dos jovens, faça um vídeo desse. E discute 5 minutos. É um aconselhamento breve. Entendeu? Não? Eu faço isso. Erechim, Rio Grande do Sul, eu fui para lá em 2017. Até hoje eu falo com eles anualmente. Tem uma professora de fisioterapia lá que faz um projeto fabuloso, transmite tudo isso que a gente está falando nas escolas e tal, etc. Você plantou semente lá e a coisa aconteceu. Entendeu? Tá? Muito obrigada, doutor, professor. Eu penso que a igreja deve ser sempre um espaço para esclarecimento, para divulgar, né, aquilo que faz bem à vida. Porque nós aprendemos no Evangelho que Jesus, ele veio para mostrar para a gente como deveria viver, para que a gente pudesse ter vida. Mas não era vida também só para nós, era para compartilharmos com outras pessoas. Então eu vejo que a igreja é um espaço e que, infelizmente, muitas vezes não há ou abertura, às vezes não há interesse, mas nós temos que iniciar. Acho que o nosso o ponto de partida ele é fundamental. Para falar de prevenção, nós estamos falando de quantas pessoas, conhecidos, a gente pode trazer à memória. E o que é que nós podemos fazer por aqueles que estão ao nosso redor e por aqueles que ainda virão? Porque aquilo que é transmitido, como eu disse, é multiplicado, né? E nós somos os multiplicadores. Nós somos luz, e essa luz diz respeito à vida. Se por um lado nós temos os irmãos que estão se empenhando para recuperar, e que é um trabalho muito mais demorado, muito mais difícil, por outro lado, nós precisamos estar à disposição para a prevenção. E com certeza nós estamos aqui nesta tarde, passamos esta tarde aqui, que foi maravilhosa, e nos tornamos e nos comprometemos. Nós não vemos aqui só ouvir, nós vamos nos comprometer também, para que outras pessoas possam
ser alcançadas. E haja, né, esse cuidado dessa prevenção. E muita coisa que nós ouvimos aqui, nós já nos questionamos. Ah, mas é só um pouquinho, é só uma vez, é só isso, é só aquilo. Socialmente, né? Vamos beber socialmente, qual o problema? Isso não tem nada a ver com aquilo, com a deixar a nossa individualidade, porque a gente vive num mundo muito individualista. Isso não vai fazer mal para mim, eu quero viver intensamente. Já conversei com muitos jovens e eles dizem, quero viver intensamente, experimentar tudo que está disponível, mas a gente precisa ter sabedoria. Sabedoria, buscar a orientação de Deus, para sermos também instrumentos de Deus, para alcançarmos outras pessoas que quando se tornarem independentes, vão, em muitos casos, né, não conseguir vencer, porque é mais difícil depois que já se tornaram dependentes. Então nós queremos agradecer de coração. Acho que quando o reverendo Lucas sugeriu esse trabalho, essa prevenção, e a pessoa que tem trabalhado nessa área, ele não imaginava que a grande colaboração e contribuição que ele também estava prestando a nós. Somos uma igreja não muito grande aqui nesse bairro, mas é um bairro que também há muitas comunidades aqui próximas, e nós temos planejado um projeto de alcance dessas famílias e dessas crianças, e aí nós estamos pensando de uma forma mais ampla. Então vamos falar sim do amor de Deus, e é nesse amor de Deus que está o cuidado com o outro. Então nós agradecemos muito. Que Deus continue abençoando toda essa caminhada, essa grande colaboração que o doutor tem dado em todos os lugares que passa. Aqui no ar, vamos dizer assim, né? Nós não conseguimos reunir uma multidão, mas nós conseguimos reunir pessoas que amam o semelhante, que querem de alguma forma ajudar aqueles que tanto precisam. E aqui nós temos os multiplicadores. Nós temos alguns jovens da igreja e nós seremos esses multiplicadores para que eles sejam também multiplicadores nas escolas, onde eles estão. Às vezes nós não temos acesso às escolas, aos lugares que eles frequentam. Mas se nós prepararmos esses jovens, eles serão os multiplicadores lá no lugar onde nós não pudermos estar. Então, muito obrigada pela participação de vocês. E é isso. Deus sempre põe diante de nós desafios. Nada de comodismo, nada de achar que está tudo bom, nada de frequentar os cultos apenas. Claro que precisamos. Nada de falar, agora já fiz minha parte de obrigação. Nós fomos chamados para estarmos em constante serviço. Estamos aqui peregrinando nessa terra para, de alguma forma, lançarmos a semente que nos foi lançada nessa tarde. Assim como todas as outras que temos recebido em nossa vida. Deus abençoe, muito obrigada. E tenho certeza que nós vamos não só aqui a Terceira de Guarulhos, mas o nosso presbitério, o presbitério Bandeirante, Guarulhos e Zona Norte de São Paulo, nós vamos conseguir ampliar. E quem sabe, né, esse projeto da freguesia, da primeira de São Paulo, também alcance aqui essa região do município de Guarulhos e do norte, né, da região norte de São Paulo. Mais uma vez, muito obrigada, Deus abençoe. Cheque o material, tá? Para levar. Nós vamos colocar em pé, vamos encerrar, depois nós teremos um cafezinho, viu? As nossas irmãs prepararam um cafezinho para nós, e aí nós vamos também ter esse momento de confraternização, certo? Eu vou pedir para que a Débora faça uma oração agradecendo a Deus, e depois vamos orar a oração que o Senhor nos ensinou, né? Estamos todos aqui reunidos em nome do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos por esse dia.
Agradecemos pelos momentos que nós passamos aqui, Senhor. Obrigada pela vida desse irmão, Pai, que trouxe para nós esclarecimentos tão importantes, né, para a nossa vida, para a nossa família, para os nossos filhos, Senhor. Que o Senhor nos ajude a cada dia, nos dê sabedoria, nos dê discernimento, para dialogar mais com os nossos filhos, com os nossos netos, nossos parentes, sobrinhos, ó Pai, que nós possamos ser usados por Ti, ó Deus, para fazer diferença na vida deles, ó Pai, e da nossa sociedade também. Obrigada por tudo, é o nosso pedido, agradecido em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.